Olá, tudo bem? Pois é, depois daquele vídeo que eu gravei lá em casa, né? Falando um pouco da minha história, Muriaé, Manhuaçu, minha chegada ao Rio, 91, parei por ali, aí acabei contando um pouco da história lá do meu trabalho em casa. Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar aqui que eu estou no estúdio da 93 FM, dá pra ver ali ao fundo, né? E eu diminui um pouco as luzes porque o meu cabelo é branco e com muita luz aí acaba estourando, aí ficou um negócio meio esquisito com a luz. Aí eu achei que assim ficou menos pior. Bom, de qualquer forma, eu parei ali em 91 falando um pouco da minha história e algumas pessoas curtiram, eu achei sensacional. Aliás, muitas pessoas curtiram e comentaram, eu achei muito legal, a gente trocou ideia, aliás, eu troquei ideia com algumas pessoas e vi assim, o interesse das pessoas sobre rádio, o pessoal que viveu naquela época ali, do início dos anos 90, né? E queria que eu falasse um pouco mais, até porque a gente estava falando de uma manchete que estava chegando já entre as primeiras do Ibope na época e que tinha uma força muito grande, né? Tava começando com o funk, aquela coisa mais forte. Pois é, eu cheguei aqui dia 27 de novembro de 91 e entrei no ar dia 3 de dezembro, foi num domingo, mas eu vim para fazer as férias do pessoal lá da Manchete. E naquela época o time da Manchete FM, 89,3, a que mais toca no Rio, era Marcos Soares, de 6 às 10 da manhã. De 10 às 2 da tarde era o Marcos Fernando, grande Marcos Fernando. De 2 às 6, Adilson Ribeiro, ele era de Itaperuna, veio para o Rio, depois voltou. Na verdade, ele saiu da Manchete e foi para 98, se eu não me engano. E aí depois ele voltou para Itaperuna, se enveredou na política também. Aliás, um grande amigo. 2 às 6, Adilson Ribeiro. De 6 às 10 era o Carlos Alberto, que na verdade o nome dele é Carlos Alberto, mas só que hoje eu li a Charles Uchoa, né? Hoje é domingo, dia 8. 8 não, hoje é dia 9 de agosto, dia dos pais, inclusive, né? E eu estou gravando esse vídeo aqui. E hoje ele trabalha na Nativa, eu estou querendo dar a data só para lembrar que hoje ele trabalha na Nativa, é o Charles Uchoa, mas ele era Carlos Alberto nessa época, de 6 às 10 na Manchete. De 10 às 2 eu cheguei, era o Wellington Ferreira, que era o locutor que foi para a Globo FM, depois entrou o Nino Belliene nesse horário de 10 às 12, enquanto eu estava nas férias, fazendo férias do pessoal, e eu entrei depois porque o Nino saiu de 10 às 2, aí passei a fazer esse horário mais tarde. Mas eu cheguei para fazer as férias do Carlos Alberto, que era de 6 às 10, e uma coisa sensacional que aconteceu comigo é o seguinte: eu vim para fazer o Top Mix, que era líder absoluto do Ibope nessa época, de 5 às 7. O Adilson Ribeiro fazia de 2 às 6 e eu entrei de 6 às 7 para fazer a segunda hora do Top Mix, que era apresentado pelo Carlos Alberto, mas nas férias, né, eu estava lá. E eu nunca tinha ouvido falar em funk na minha vida. Eu lá em Muriaé nunca tinha ouvido mesmo, ainda mais esse funk que estava tocando na época aqui, o processo, né, do movimento. Eu não conhecia nada e cheguei aqui de paraquedas. E foi sensacional, porque o Marlboro era Top Mix, depois ele virou Big Mix, né? E o Marlboro, ele teve uma paciência sensacional comigo, ele e o Marcelo, irmão do Marlboro também, que sempre estava junto para fazer o programa. E a gente acabou se dando muito bem, e o programa foi sensacional para mim, que foi uma experiência muito legal. E mais tarde a gente até fez baile juntos, né, em Marlboro. E essa era a equipe, né? Eu tô falando aqui da equipe da Manchete nessa época. E tinha no final de semana, mais tarde, alguns meses depois, o Osiel Monteiro entrou. E também teve a volta do Nato Candal, que quando o Adilson Ribeiro saiu, entrou. Eu vou parar por aqui, porque, claro, tiveram outras mudanças também de locução, inclusive de programação da Manchete, até porque a gente fala sobre isso mais tarde, assim, sobre estilos de programação, que eu acho muito legal também, o que aconteceu, mudanças que aconteceram na época, não só na Manchete, mas em outras rádios, tal, que até onde eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas na Manchete nessa época era esse time, e tinha o Celso Santa Rosa como coordenador, foi quem me aceitou, né, como locutor, depois do teste que eu fiz, né, vindo de Muriaé e tal. E ele, pô, se tornou um grande amigo, e hoje eu vou falar que devo a ele, que eu falei isso para ele, ele ficou bravo comigo. Mas eu agradeço muito a ele pela oportunidade que ele me deu, o Celso, e o Clever também, né, que tinha um contato direto com o Celso, que mais tarde até, o Clever Pereira, foi para Panorama FM, onde ele levou Marcos Soares e eu para trabalharmos lá, que era Panorama, mas estava num processo de mudança para a Opus 90, que 90,3, né, a Opus 90 era a rádio
clássica, que para mim foi uma experiência muito legal. Eu fiquei pouco tempo, mas foi uma experiência muito bacana, né? E que foi muito legal também de experiência para mim. É isso. Obrigado aí o pessoal que curtiu o vídeo, né? O outro vídeo, na verdade, e que pediu para falar um pouco. Essa é um pouco da história da minha chegada na Manchete. Depois a gente tenta falar um pouco mais sobre um pouco do desenvolvimento disso e até as outras rádios que eu trabalhei em seguida também. Tá bom? Obrigado, valeu pessoal.